Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Lei que endurece o combate ao crime organizado é sancionada pelo presidente Lula. O texto cria 2 novas modalidades de crime, com penas que variam de 4 a 12 anos de prisão. A lei prevê também medidas de proteção para policiais, promotores e juízes. Enquanto isso, o Senado criou a CPI do crime organizado para investigar o funcionamento e a expansão de milícias e facções por todo o país. Depois da chamada farra do INSS, a Polícia Federal descobre mais um crime contra aposentados e pensionistas. E dessa vez cometido contra também a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Criminosos se passavam por parentes, por familiares de professores falecidos e recebiam a pensão de forma indevida. O grupo movimentou, neste crime, 22 milhões de reais entre 2022 e 2024. A suspeita é de que parte do dinheiro foi repassada para pessoas ligadas à cúpula do Comando Vermelho. Criação de empregos formais com carteira assinada caiu 15% em setembro, em comparação com setembro do ano passado. Os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostram que o país criou 213 mil empregos em setembro de 2025, mas a pesquisa mostra uma recuperação em relação a agosto, quando foram criados apenas 143 mil postos de trabalho. Puxando a fila, alegre, bem informado, com todas as informações do dia, Gustavo Santiago. Reunião entre autoridades discute a integração entre estados e estratégias de combate ao crime organizado. O nosso time feminino também trabalhou duro. Júlia Cabreiro. Peritos seguem trabalhando para a identificação de mortos da mega operação Contenção. Familiares reclamam sobre a falta de acolhimento na frente do IML no centro do Rio. Maria Clara Anselmo. Sidney, hoje nós vamos entender como o Comando Vermelho se formou e se tornou a maior facção criminosa do Rio. Qual é o destaque de João Pedro Barroca? João Pedro, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. O meu destaque de hoje, Sidney, é polêmico. A ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio, aprovou uma lei que libera a comercialização de spray de pimenta para mulheres vítimas de violência. Será que vai dar certo isso? Daqui a pouco vamos saber mais detalhes. Chico Otávio, boa noite para você também. Qual é o seu destaque, Chico? Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, meu destaque é o seguinte: a Guerra do Rio, que já contabiliza cerca de 120 mortos, terá efeitos na campanha eleitoral do ano que vem. Trocas de acusações marcaram a operação policial nos complexos do Alemão e da Penha desde o primeiro momento. Como é que o eleitor deve reagir a essa situação, Cid? E você convidou um especialista que está lançando livros aí pelo país, né? Vai lançar aqui no Rio de Janeiro, lançou já, se não estou enganado, em Minas Gerais, para nos ajudar a entender esse assunto. Qual é o convidado? Sim, o convidado é o marqueteiro Alberto Lage, como você acabou de dizer, é um dos autores do livro Cabeça de Candidato. E ele é também professor de cursos de treinamentos para políticos, Sidney. Muito bem. Tiago Souza, lembrei de você, viu? Porque você é um rapaz sensível que é muito atento com relação à qualidade das coisas e tudo mais. E hoje é o dia da decoração e do design de interiores, que são profissionais altamente qualificados, criativos e importantes, né? Naquele toque quando você já está com a sua casa pronta e você quer mobiliá-la, por exemplo, é muito importante você contar com esse profissional. E não só em casa, mas também em outras áreas que hoje em dia a indústria conta também com designers. Agora, ouvinte Tupi, nós queremos saber, quando o assunto é decoração, você prefere algo sóbrio, assim como o Tiago Souza, cores neutras, espaço entre um móvel e outro, ou algo mais alegre, mais colorido, mais alternativo, como o nosso sonoplasta Wallace Martins, que é curtidor desse tipo de estilo, vamos dizer assim. Qual é a sua? 980 18 8880 é nosso número, 980 18 8880. E agora a previsão do tempo na sequência. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite será de céu nublado com possibilidade de chuva isolada.
Amanhã, sexta-feira, a previsão de chuva fraca moderada a qualquer momento do dia e também da noite. A temperatura vai continuar amena, 15 graus é a mínima prevista e a máxima deve chegar aos 24 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. Será que está chovendo no seu bairro, sim ou não? O trânsito está bom por aí? Porque ontem estava um pouco mais tranquilo, muito por conta também das pessoas muito assustadas, né? Preferiram o tal do home office, trabalhar em casa, não circular. Foi até uma orientação correta da polícia para evitar qualquer tipo de dissabor também nesse aspecto, né? Por isso, daqui a pouquinho, direto helicóptero, tudo sobre o trânsito, com Paulo Lage. Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Dia 6 de novembro estreia nos cinemas o filme Uma Nova História. Você já se perguntou o que as pessoas escondem atrás do sorriso? Enquanto o tempo passa, alguns segredos pesam demais para carregar sozinhos. Tem alguma coisa muito errada comigo, eu não sei o que é. Vidas marcadas pela perda encontram esperança quando alguém escuta de verdade. Uma Nova História. O filme que vai desafiar você a olhar para dentro e repensar suas escolhas. Estreia 6 de novembro, exclusivamente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Dia 30 tem Liberta no Disney Plus. É a busca pela taça mais cobiçada. E agora é em casa. O Verdão conta com a força da sua torcida para decidir contra a LDU no Allianz Parque. É no Caldeirão Alviverde que a vaga vai ser definida. Palmeiras e LDU na Libertadores. Quinta, 9:30 da noite, ao vivo no Disney Plus. Olá, Alamo. Pode até parecer estranho, mas da Alamo Benefícios não importa o jeito que a situação se encontra. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Até ao contrário, faz sentido pra você. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Acesse alamobenefícios.org.br ou chame 4000-939. 4000-939. Alamo Benefícios. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz Palmares 14,95, feijão carreteiro 3,99, azeite espanhol máximo gosto 23,98, condensado Italac 4,57 no app, leite Tirol 3,77, alcatra 33,98, coxa com sobrecoxa 6,99, mussarela 27,98, calabresa Seara 18,98, salsicha Seara 7,99, minuano 1,6 quilos 11,98, detergente IP 1,87 no app, papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Quarta, dia 5 de novembro, inauguração loja Niterói. Economia é aqui! Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18:13. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-939. E... Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. EG de... Baixou, marcou.
por onde está sobrevoando o helicóptero que você está, Paulo Lage? E mais, em alguns lugares estava chovendo. Você tem como perceber isso, se está acontecendo nesse momento? Boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Olha, Sidney, a chuva parou pela cidade do Rio. No entanto, ainda tem uma previsão de uma chuva fraca moderada para o período da noite. A mínima deve ficar na casa dos 16 graus, temperatura caindo bastante comparada com os últimos dias. No momento, não chove pela cidade, só que segue bem nublado. Agora, falando do trânsito, Sidney, eu estou pelas vias expressas. A Avenida Brasil permanece a lentidão até a chegada a Bom Sucesso, passando no sentido zona oeste da cidade, pista contrária, lentidão começando na Penha. Quem está pela linha vermelha não está tão diferente assim, pelo contrário, trânsito lento também no sentido Baixada Fluminense até a cabeceira do Aeroporto Internacional. Quem vai para o centro também perde tempo, do Fundão até o Caju. Portanto, o melhor caminho pode ser por outras vias, como a região de Benfica. Leopoldo Bulhões, chegando a Senador Bernardo Monteiro, não observa dificuldades na saída da Zona Norte para o centro da cidade. Conheça a nossa IA, Inteligência dos Alunos, Colégio Sagrado Coração de Maria, em Copacabana. Acesse matriculasagrado.com.br e agende uma visita. Daqui a pouco tem mais do Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Queremos ouvir Tiago Souza. E aí, Tiago, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Deixando o nosso ouvinte bem informado na situação do transporte público nessa volta para casa, Sidney. Os passageiros encontram movimentação tranquila nos trens da Supervia, com circulação normal nos ramais de Deodoro, Japeri, Santa Cruz, Gramache e Belfor Roxo. No metrô, as linhas 1, 2 e 4 também funcionam normalmente, com intervalos médios de 11 minutos entre as composições, Sidney. Os corredores do BRT operam sem ocorrências registradas até o momento. Já os VLTs seguem com as viagens regulares e as barcas mantêm horários normais, Sidney. Obrigado, Tiago. E na sequência, vamos chamar também o Gustavo Santiago agora, direto ao vivo do Palácio Guanabara. O que está acontecendo? Guanabara. O que está acontecendo agora nesse momento, Gustavo? Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. O governador do Rio, Cláudio Castro, se reúne neste momento aqui no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na zona sul da cidade, com governadores de diversos estados para discutir a integração de estratégias de combate ao crime organizado e fortalecimento da corporação entre os estados. Participam da reunião os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul, e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Após o término dessa reunião, o governador e as demais autoridades vão falar com a imprensa. Sidney, mais cedo, Cláudio Castro se reuniu no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar para uma reunião a fim de analisar ações de segurança pública não só da cidade do Rio, mas como em todo o estado. Durante a reunião que aconteceu hoje à tarde, o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Belinski, falou sobre a reunião de hoje, sobre o saldo da reunião de hoje. Vamos ouvir. Nós tomamos conhecimento de todo o planejamento, da investigação de mais de um ano conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que culminou no cumprimento de 180 mandados de busca, 70 mandados de prisão preventiva, dentre eles 30 mandados de prisão que foram emitidos pela Justiça do Pará contra criminosos faccionados líderes que se encontravam no Rio de Janeiro, e a conclusão dessa operação é extremamente exitosa. Pois é, Sidney, essas reuniões só estão acontecendo após essa mega operação das polícias civil e militar que mobilizou aí cerca de 2.500 agentes das forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, na última terça-feira. Durante a operação, escolas, unidades de saúde e as principais vias da cidade foram impactadas. Segundo a polícia, 121 pessoas morreram. Desse total, 4 eram policiais, sendo 2 civis e 2 militares. Além disso, 113 pessoas foram presas, sendo 33 de outros estados.
91 fuzis foram apreendidos. E agora, Sidney, 0,5 tonelada de drogas também foram apreendidas. Agora eu vou falar da situação de momento lá na região da Penha e também do Complexo do Alemão. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as escolas do Complexo da Penha e do Alemão ainda estão com aulas suspensas e que planejam regular o funcionamento na próxima segunda-feira. Já a Secretaria Estadual de Educação informou que 2 escolas precisaram ser fechadas, mas não disse quando serão reabertas. Os serviços de transportes, como ônibus e BRT, estão funcionando normalmente ali na região. Sidney. Muito bem, obrigado, Gustavo Santiago. Vou pedir aqui tanto a João Pedro Barrocas como o Chico Otávio também que comentem essa reunião. Chico, neste momento estes nomes foram citados, são identificados com a direita brasileira, né? Inclusive alguns candidatos à presidência da República, o caso do Ronaldo Caiado, o caso do Romeu Zema. É bem verdade que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não está presente, nem Ratinho Júnior, que também é candidato pelo estado do Paraná. Jorginho Melo não é candidato, mas é talvez o governador mais conservador de todos, né? De Santa Catarina, do país. E isso significa que a direita está agora com esta bandeira. E esse rapaz, o deputado Ronaldo Belinski, também, que fez o depoimento dele, ele também integra a mesma filosofia, a mesma ideologia. Qual é a sua leitura desse movimento da direita abraçando Cláudio Castro? Sidney, evidentemente essa reunião é um ato político, né? E essa operação está politizada desde o primeiro momento, com essa troca de acusações, né, entre o governo do estado do Rio e o governo federal. E por isso, inclusive, convidei um marqueteiro para falar desse assunto. Mas eu queria falar de um outro tema que eu acho importante. A análise do sucesso ou do fracasso dessa operação. Eu acho que a gente só pode chegar a uma conclusão definitiva com indicadores, né? A gente analisa o sucesso ou o fracasso de uma operação com os indicadores. E até agora, a única certeza que se tem, o único número certo, é o número de mortos e mais nada. E vamos aguardar também a perícia para fazer a identificação, né? Há uma hipótese de ter mais corpos também na mata, não está descartada essa possibilidade. Barrocas, qual é a sua leitura desse acontecimento, desse ato no Palácio Guanabara? Olha, Sidney, o que me chama a atenção é a ausência, né, do Tarcísio de Freitas e do Ratinho Júnior, porque são os 2 principais candidatos aí da oposição e eles não estavam presentes, né? Porque a preocupação que eu tenho é com a politização desse assunto, né? Porque para o morador, quem está lá no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, não quer saber se é de direita, de esquerda, ele quer saber de solução, ele quer saber de melhorias práticas na vida dele, no dia a dia, né? E essa politização realmente preocupa um bocado. E até o Chico falou, né, que a única coisa que a gente tem certeza é o número de mortos, nem isso, né? Daqui a pouco a Júlia Cabreiro vai falar, né? Esse número não para de aumentar, realmente é complicada a situação de quem vive nas comunidades, Sidney. 18h22. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A Calas Mídia é a 3ª maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Os pais sempre querem o melhor para seus filhos adolescentes. Querem que eles cresçam e se deem bem neste mundo, mas também querem garantir que estejam sempre seguros. E é por isso que o Instagram criou contas de adolescentes, com proteção padrão sobre quem pode entrar em contato com eles e o conteúdo que podem ver. Novas contas de adolescente do Instagram, controles pré-definidos para adolescentes e tranquilidade para pais e mães. Saiba mais em instagram.com/contas de adolescentes. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. Arroz branco Tchê, 5 quilos, 12,87. Farofa de mandioca tradicional Ioki, 800 gramas, 14,99. Maionese Emer, 930 gramas, 21,97. Papeito a 100 peça, quilo, 27,95. Lava roupas líquido UOL, 3 litros, 16,90. Mega Box, é muito por muito pouco. Fato venéreo. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende.
Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A NVIDIA, empresa americana maior fabricante de chips de inteligência artificial, atingiu o valor de mercado de 5 trilhões de dólares, um recorde histórico. Na vice-liderança das empresas, com 4 trilhões de dólares, vem a Microsoft e a Apple. Mas existe temor de que o setor de tecnologia viva uma bolha prestes a estourar e que esteja com os valores de mercado inflados acima da realidade. Essa é a opinião de 54% dos gestores de fundos de investimento globais. Já aqui no Brasil, o banco digital Nubank passou a ser a empresa com maior valor de mercado, avaliado em 74 bilhões e 700 milhões de dólares, ultrapassando a Petrobras, que vale hoje 73 bilhões e 100 milhões de dólares. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Continuam os depósitos do Instituto Nacional do Seguro Social para quem recebe o piso previdenciário. Hoje, dia 30 de outubro, é o dia de crédito para os beneficiários com o número final cartão 4. Quem recebe acima do mínimo deve aguardar o início do seu calendário em 3 de novembro. O Refis 2025 está nos últimos dias. A Prefeitura de Nova Iguaçu está dando até 100% de desconto em juros e multas e em até 36 vezes para quitar suas dívidas com impostos e tributos. Mas corre! É só até 17 de novembro. Acesse refis.novaiguaçu.rj.gov.br ou vá até a Prefeitura. Você acerta suas contas e a Prefeitura faz mais por Nova Iguaçu. Claro Flex está na sua, com muita internet, para você aproveitar o Chat GPT. São 25 GB do 5G mais rápido do Brasil, com WhatsApp ilimitado, com bônus para redes sociais e Chat GPT por apenas R$ 44,90 por mês. Tudo isso num plano 100% digital e sem fidelidade. Baixe o app e aproveite. Consulte condições. Na Drogaria Venâncio você encontra o melhor preço na linha On Call Plus da Mad Levinson. As tiras On Call Plus são ideais para monitoramento prático e preciso da glicemia. Controle seu diabetes com facilidade e precisão e mantenha sua saúde em dia com On Call Plus. As tiras confiáveis que já venderam mais de 1 bilhão de unidades no Brasil. Linha On Call Plus para controlar sua glicemia é na Venâncio. Passa no app, lojas, site ou no WhatsApp e garanta já o seu. Passa na Venâncio. Nossa, queria tanto conseguir um emprego melhor, uma oportunidade de melhorar de vida. Menino, lembra do Márcio? Ele fez um curso do programa Autonomia e Renda Petrobras. Entrou numa indústria e tá super feliz. Ah, que legal. O curso é grátis e ele ainda teve uma ajuda de custos. Autonomia? Quero. Renda? Preciso. Onde a gente vê mais? Entra lá no autonomiaerenda.com.br. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h27. Olha, essa vinheta aqui, a colega até caiu da cadeira. Pode voltar, normal. Olha, vamos então dar sequência aqui ao Jornal Tupi. O nosso Hora, você tá poderoso mesmo, ele botou um vinhetão. Bota de novo essa vinheta pro ouvinte sentir a pressão. Bota aí, bota de novo. Pelo amor de Deus, se o supervisor estiver ouvindo, tem pessoa que vai ser o último programa dele. Bom, vamos seguir aqui. Não vai ser não, porque eu não vou deixar. Tudo bem, Júlia Cabreiro? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite para você, boa noite aos nossos ouvintes ligados no Jornal da Tupi. A movimentação dentro e ao redor do Instituto Médico Legal aqui no centro do Rio, Sidney, ela continua muito intensa. Eu acompanhei familiares que compartilharam o drama sobre justamente essa dificuldade no processo de reconhecimento de corpos e também as tratativas com os funcionários do IML. E a notícia que eu trago de momento é que familiares interditam as duas pistas da Avenida Francisco Bicalho, sentido Presidente Vargas, sentido centro, tudo ali, as duas faixas estão interditadas, estão ajoelhados, os familiares bloqueando
duas partes da via, bem na frente do Instituto. Na tarde de hoje, a comitiva de parlamentares da Comissão de Direitos Humanos da Câmara se reuniu com a direção do Instituto Médico Legal sobre os procedimentos periciais e acolhimento às famílias dos mortos da Operação Contenção. E na saída do IML, após essa reunião, a deputada Jandira Fegali, ela informou quantos corpos já foram identificados. A deputada federal, vamos ouvir. Já identificaram e liberaram, entre identificação e liberação, 60 corpos. Segundo eles, chegaram aqui 122 corpos. Então faltam 62 para serem identificados e liberados. Parece que já fizeram a necrópsia de todos, mas a liberação falta ainda 60 corpos para serem liberados. Acabei de informar sobre essa manifestação, Sidney, sobre os familiares ajoelhados ali, interditando duas pistas da Avenida Francisco Bicalho. A informação que chega para nossa reportagem aqui, que está na bancada do Jornal da Tupi, da nossa redação, é que essa manifestação ela foi dispersada. Policiais militares fizeram, inclusive, o uso de spray de pimenta. Agora, sobre a perícia, o que estava sendo muito reclamado lá pelos familiares, Sidney, que eu acompanhei de perto, é que o reconhecimento padrão, que o familiar vai no IML, reconhece o corpo, ele não está sendo feito. Por quê? O diretor do IML e também a subsecretária de Polícia Técnica de Polícia Civil disseram que o problema, na verdade, é espaço físico, que a identificação está sendo técnica, que está sendo através de DNA, de radiografia ortodôntica, de papiloscopia, e que por isso a família só está vendo o corpo do familiar quando ele já está saindo do Instituto Médico Legal no caixão. Sidney. Falou-se, o próprio governo federal também, que iria ter um reforço. O ministro da Justiça ontem, Lewandowski, também frisou isso, um reforço pericial, né, com técnicos, com equipamentos. Eu não quero aqui já cobrar que tenha chegado depois de uma decisão à noite de ontem, mas pelo menos do ponto de vista interno do estado do Rio de Janeiro, falou-se também que peritos do interior viriam para a capital para ajudar. Esses profissionais estão trabalhando também no reforço. A informação passada para nossa reportagem por esses parlamentares que tiveram toda essa reunião com o diretor do IML, Sidney, foi o seguinte: a perícia está sendo feita, os técnicos estão trabalhando. Agora, sobre uma perícia independente, alguns técnicos vindos até mesmo da Defensoria Pública ou esse tipo de coisa, o posicionamento da direção do IML foi a seguinte: a única decisão judicial que existe hoje é para que o Ministério Público acompanhe e que eles não tomarão a medida de deixar um acompanhamento externo se não for a justiça a determinar isso. Júlia, obrigado por sua participação. Eu queria conversar rapidamente aqui, não sei se o Barrocas e o Chico Otávio chancelarão o que eu vou dizer, fiquem à vontade para discordarem, evidentemente, né? Eu quero fazer um chamamento aqui, tanto do ponto de vista positivo como negativo, e o ponto sensível. Acerta a polícia quando pede que a circulação seja diminuída, que as pessoas evitem transitar, principalmente em áreas mais sensíveis, onde a própria polícia está postada, né? Eu acho isso importante, que as pessoas ontem até fizeram isso, diminuam o fluxo ao centro da cidade de carro. É compreensível isso. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é um acerto das autoridades pedindo essa tranquilidade. Acho que o prefeito Eduardo Paes, ainda que com algum atraso, acerta também quando diz: olha, vamos tentar dar uma normalidade à cidade, não vamos nos deixar refém. Tudo bem. Vamos agora, uma outra coisa que eu quero conversar com você, que deve estar ouvindo e dizer: mas eram bandidos, tinham que morrer, ninguém aguenta mais, é isso e tudo mais. Só que eu acho que a gente tem que compreender um assunto em termos de sensibilidade. Eu não acho exatamente positivo que a polícia trate ali familiares, parentes, né? Que nessa hora do desespero são pessoas que querem gritar, né? Alguma coisa como: eu quero saber se meu filho morreu, eu quero ver, eu quero o corpo do meu filho, ou de um parente meu, não é? No momento que você trata com gás de pimenta e tal, é como se dissesse: a liberação do trânsito ali para dar uma normalidade é mais importante do que a dor do cidadão. Eu acho que tem que fazer isso sempre com diálogo, com conversa. Há comandantes da Polícia Militar aqui em todo canto que tem essa habilidade de negociação. O próprio BOP tem negociadores, né? Quando de repente você tem um bandido que tem uma vítima com refém, ele vai lá, ele conversa. É sempre melhor
melhor ele desarmar o bandido, retirar a vítima de lá com vida, às vezes não agora, daqui a 10 minutos, daqui a meia hora, chama a mãe, chama o pai, chama o parente, ele vai usando técnicas, a polícia tem essas técnicas. Agora, se você trata a família também no cacete, né, e gás de pimenta, e mete a paulada e bate, eu sei que tem uma boa parte da sociedade, talvez até maior do que imaginemos, né, que defende esse tipo de coisa. Eu acho sempre importante a conversa, o diálogo, a maneira que você trata os problemas mais sensíveis. E lógico, você vai pesando a mão gradativamente e haverá de se ter, como diz a música dos Titãs, né, polícia para quem precisa de polícia. Chico Otávio. Sidney, eu tenho quase 40 anos de profissão, 40 anos queimando sola de sapato na reportagem. Escrevi um livro, junto com 2 colegas, sobre o massacre de Vigário Geral, 1993. Acompanhei e cobri vários massacres do gênero. Nunca eles conseguiram resolver minimamente as questões de segurança pública no Rio de Janeiro. Massacre não resolve e eu não vejo razão para acreditar que esse agora, o maior de todos, vai resolver a situação também. João Pedro Barrocas. Sidney, eu acho que você tem toda a razão. As famílias têm que ser tratadas com todo o cuidado, com todo o carinho, porque é um momento de dor muito forte. Eu vi um vídeo, inclusive, ontem que me chocou muito, né? A mãe na delegacia desesperada com a prisão do filho e falando: meu Deus, por quê, meu filho? Você tem mãe, você tem pai, eu falei pra você não entrar e tal. E a mulher, assim, é muito desorientada, né? Dolorida, né? Muito magoada e muito, assim, chocada com tudo isso. Então, quer dizer, as mães, as famílias não tem nada a ver com isso, tem que ser tratadas com muito carinho. Agora, sobre essa questão da perícia que a Júlia falou, claro, vai ter que ter o trabalho de reconhecimento dos corpos, a identificação, né, de perfurações e possíveis causas das mortes. Agora, a perícia completa, mesmo como tem que ser feita, eu acho muito difícil de acontecer, porque a área não foi isolada, os corpos foram mexidos, e não tem condições nenhuma de fazer... E não foram vestidos pela polícia, né? Foram por populares que tiraram corpos da mata, por exemplo. Não tem condições nenhuma de ter uma reprodução simulada. Então, aquela perícia que a gente está acostumado a ver, não tem como ser realizada, né? Chico. Desde o famoso livro Rota 66, do nosso querido Caco Barcelos, é público e notório que a polícia sempre removeu corpos alegando que estavam ainda vivos e entregou esses cadáveres no hospital para impedir a realização de uma perícia efetivamente correta. Então, assim, tradicionalmente, a própria polícia é quem prejudica uma perícia. E vai ter também agora, que foi até um pedido do ministro Alexandre de Moraes, mais detalhamento, né? Vamos aguardar essas providências serem cumpridas pelo governo estadual, inclusive utilização de câmeras e tudo mais. Alguns policiais até já disseram que em algumas situações as câmeras foram desligadas, enfim, quando se fizer todo esse levantamento, gente, tem que fazer um levantamento sério, isso é muito importante. Eu penso que quanto mais você fizer isso de uma maneira protocolar, clara, transparente, vale para este caso e vale para todos os outros daqui para frente. Tem que fazer isso de uma maneira controlada. Essa é a diferença que faz alguém que defende a selvageria, e por isso é um criminoso, de quem não faz a selvageria, justamente porque não é criminoso, é alguém que está ali para defender a sociedade e fazê-la ser mais civilizada, mais adulta, mais democrática, mais unida, mais positiva. Para ser todo mundo selvagem, então a gente abre mão de todo o resto e vamos conversar em outros parâmetros. 18h37. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Você sabia que muitas melhorias na nossa cidade começam na Câmara do Rio? Na saúde, só este ano, a Câmara economizou 50 milhões de reais dos recursos públicos e doou para a Prefeitura construir um novo supercentro de saúde na Zona Oeste. É mais atendimento para você que é da região. Além desse recurso, já foram mais de 300 milhões de reais em melhorias nos hospitais e maternidades. E tem mais, as crianças também estão protegidas. É lei, ficou proibida a venda de ultraprocessados como refrigerantes e salgadinhos
salgadinhos nas cantinas escolares. E, segundo pesquisas, a alimentação dos alunos já melhorou em 26%. E para as pessoas com deficiência, a Câmara aprovou leis que garantem inclusão no mercado de trabalho, proteção contra a violência física e sexual e mais acessibilidade. A Câmara do Rio trabalha todo dia pela saúde, educação e inclusão. Se faz bem pro Rio, a Câmara aprova. Quer saber mais de decisões que fazem parte da sua vida aqui na cidade? Vai lá no site da Câmara. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e segue no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Supermercados Unidos, confira as ofertas: ovos 20 unidades 9,98, tomate 3,98 no Unidos Clube, melancia, laranja, abóbora ou cebola 2,99. Supermercados Unidos, de mãos dadas por você. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é dia da decoração e do designer de interiores. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, quando o assunto é decoração, você prefere algo sóbrio, com cores neutras e espaço entre um móvel e outro, ou algo mais alegre, colorido, alternativo? WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. 980 18 8880. Biscoitos Renata tem uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo, por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Praia ou serra? Nos hotéis Sesc RJ você vive momentos inesquecíveis nas suas férias. São opções de hospedagem e destinos incríveis. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Cabo Frio, Gruçaí e até Copacabana, aqui no Rio. E o melhor, com tarifas especiais para os credenciados Sesc. Diárias a partir de R$ 167,00 e parcelamento em 10 vezes sem juros. Acesse sescrio.org.br e vem viver o Sesc. Sesc, a maior marca de bem-estar social do Rio de Janeiro. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Dia 31 de outubro no Quali Stage, Lauana Prado pela primeira vez com seu show completo no Rio de Janeiro. Dia 1º de novembro, Xande de Pilares em um show inédito com muito samba. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. E dia 7 de novembro, Joelma com a turnê Isso é Calypso Tour. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. Arroz branco Tchê, 5 quilos, 12,87. Farofa de mandioca tradicional Ioki, 800 gramas, 14,99. Maionese Emer, 930 gramas, 21,97. Papeito a 100 peça, quilo, 27,95. Lava-roupas líquido UOL, 3 litros, 16,90. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. 18h41. Jornal da Tupi. Esporte. Daqui a pouquinho, Paulo Lage nos traz as informações, né, do trânsito. Eu acho até melhor fazer o seguinte, chamar o Paulo Lage se estiver pronto e a gente faz o esporte logo depois com mais vagar, porque o Lage, se eu não estou enganado, está sobrevoando o centro da cidade. Você que está agora saindo aqui do centro da cidade, é uma boa, viu? 18h43 agora. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Com a Álamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. E agora a melhor do dia, Shell V-Power, o único combustível usado e recomendado pela escuderia Ferrari HP. Consulte mais informações em shell.com.br. Paulo Lage, como é que está o centro da cidade?
Tá complicada a saída do centro para a Zona Norte. Sidney, estou observando a movimentação pela Presidente Vargas. A gente está na pista central, começando na Uruguaiana até pelo menos a Central do Brasil. Tinha um acidente entre carro e moto mais cedo nas proximidades da Rua do Santana. O movimento por lá também segue complicado. Francisco Bicar, por enquanto, é grande a movimentação no sentido Ponte Rio-Niterói. Na direção contrária, tinha uma manifestação ocupando parcialmente a pista lateral nas proximidades do IML. Quem está acessando o centro do Rio também está perdendo bastante tempo. Rodrigues Alves em direção ao centro pode servir de alternativa, problemas só na pista contrária. Aí sim, quem está passando em direção ao gasômetro tem retenções começando na saída do túnel Marcelo Alencar. Tá na hora de abastecer? Vai de Shell V-Power. Limpa e restaura o desempenho do motor. É a performance que você sente. Consulte mais informações em shell.com.br. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Agora, com mais tranquilidade, o Wellington Campos conta um pouquinho, pontos positivos, pontos negativos, tensões a respeito do Flamengo. O Flamengo fez o certo, não fez, podia ter saído com outro resultado, porque foi uma batalha. Os argentinos vieram pra guerra realmente, né? É verdade, Sidney. E olha, o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. Teve oportunidades, esbarrou no excelente goleiro do Racing e no segundo tempo, aquela expulsão no início do segundo tempo, aquilo realmente... Do Plata comprometeu demais a equipe do Flamengo em termos ofensivos, e aí aquele negócio, né? Uma expressão do futebol. Botou todo mundo lá atrás, fechou a casinha e jogou com o regulamento debaixo do braço para fazer o resultado. Foi quando apareceu o goleiro Rossi de maneira sensacional e o Flamengo conquistou a classificação. Agora, que o rubro-negro sofreu, com certeza sofreu e sofreu bastante, mas o Flamengo jogou de Flamengo e conseguiu a classificação. Vamos por partes. Em relação ao Plata, o juiz errou? Olha, na súmula e na imagem de VAR, a informação é de que ele deu um soco na genitália do adversário. Isso aí no boxe é um golpe baixo. Sim. Né? Então por isso foi expulso. Imediatamente. Como seria no boxe também, ele seria eliminado imediatamente da luta. Segunda pergunta, o Rossi é argentino, né? Diz que os compatriotas xingaram a barbaridade, né? Isso aí. E olha, não é a primeira vez. Ele tinha tirado ainda outros times argentinos da competição. Joga demais o Rossi. Terceira pergunta, né? Segura um pouquinho aí, Wellington. A terceira pergunta o Flamengo é mais time que o Racing, mas pro Flamengo é melhor pegar LDU ou Palmeiras? Tira a paixão, tá? Eu ouço muito o rubro-negro, eu prefiro não sei o quê, que o Palmeiras perca, tá? Tira a paixão. O que é melhor mesmo? O que encaixa melhor para o Flamengo vencer? A LDU ou Palmeiras, que vão hoje jogar? Vamos lá. Achar teoricamente que é mais fácil é a LDU. Achar que vai ser para devolver a derrota de 21 é o Palmeiras. Agora, antes de escolher Palmeiras ou LDU, o Palmeiras tem que escolher se ele vai para a final ou não. Não, sim, não, por isso que eu tô falando dos dois. E Wellington, última observação que eu tô estendendo com você, porque a torcida do Flamengo pede isso, evidentemente, né? A outra pergunta vai ser um jogo só? Um jogo só. O jogo é em Lima. Nesse momento, o jogo está confirmado para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental. Recentemente saiu uma informação, quando daqueles problemas políticos lá do Peru, que estava em estado de sítio, de que poderia a Conmebol tirar de lá o jogo. Essa informação não existe mais, o jogo está confirmado para o dia 29 de novembro em Lima, no Peru. Prometo uma última pergunta. Em termos de clima, temperatura e tal, porque não faz que o jogo é fora, de repente se é uma altitude danada é um problema. Então, o Lima é legal para jogar futebol? Sim, Lima é muito legal. O clima é muito interessante, dá para fazer um belo jogo. Com um detalhe, o Flamengo pegando a LDU, tira a LDU lá do Casablanca, que é o estádio dele, na altitude. Vão jogar a nível do mar. Tá certo, obrigado, Wellington Campos, certíssimo. Você vê que aqui, ele não tinha a mínima ideia das perguntas, nem eu tinha ideia que eu iria perguntar essas coisas pra ele. Mas agora vem outro craque aqui da nossa equipe, a Fluminense, que ele vai falar. Alô, Sérgio Guimarães, boa noite. Alô, Sidney. Rapaz, eu agora fiquei preocupado. Você parecia um delegado conduzindo um inquérito. Comigo e o Wellington assim, Campos... Comigo assim, eu prendo o repórter na redação e no estúdio. Foi sensacional. Bate-bola sensacional. Mas você igualmente sairia bem se fizesse o mesmo. Mas e o Fluminense? Conta pra gente. Passou o objetivo que a torcida Fluminense gostaria, foi alcançado, né? Hoje o Fluminense está no G6,
ultrapassou o Botafogo, os dois têm o mesmo número de pontos, 47, mas 14 vitórias para o Flu, 13 para o Botafogo, ou seja, o Fluminense conseguiu o objetivo que planejava. Mas não é definitivo ainda, o Botafogo não, pode ainda ultrapassar. Faltam 8 rodadas. 8 rodadas. Me lembrava meu nobre companheiro ao meu lado aqui, o Chico, 8 jogos ainda restam para o Botafogo, para o Fluminense. O jogo atrasado foi cumprido, que foi justamente esse contra o Ceará, que foi da 12ª rodada, 1-0 para o Fluminense. Eu tenho tanta admiração por vocês que eu estava acompanhando ontem, o comentário do Del Aranha. O Del fez um comentário ontem e, pelo que eu entendi, o Fluminense podia até ter saído com um resultado melhor, né? O que impede? Tá tudo magrinho no Fluminense, né? A torcida vai pouquinho nos estádios, não agora depois dessa mega operação, digo antes mesmo que você tinha alertado aqui. Ela vai pouquinho, o resultado também é magrinho, o que tá faltando? O Barroca falava muito, né, sobre aquele ditado antigo, né? De grão em grão a galinha enche o papo. A torcida do Fluminense já tem um contrário e aproveita também, faz uma paródia. De 1 em 1 o Fluminense encontra o seu objetivo, porque o Fluminense tem só ganho de 1-0. Vamos lembrar? 1-0 Juventude, tá? 1-0 contra o Inter e ontem 1-0. E o Fluminense jogou 4 partidas das 5 como mandantes e ganhou 4. Quem me lembrou essa foi o Barroca. Olha, a Renata Vitor está pedindo para parar, pelo amor de Deus, por causa do tempo. É? Você é tricolor, sua impressão? 1-0 é goleada. Tá bom, valeu, obrigado aí, Sérgio Guimarães. Um abraço, valeu, Sidney. Valeu, 18h49. Todo mundo já sabe. Futebol é na Tupi. Na Drogaria Venâncio você encontra o melhor preço na linha On Call Plus da Mad Levinson. As tiras On Call Plus são ideais para monitoramento prático e preciso da glicemia. Controle seu diabetes com facilidade e precisão e mantenha sua saúde em dia com On Call Plus. As tiras confiáveis que já venderam mais de 1 bilhão de unidades no Brasil. Linha On Call Plus para controlar sua glicemia é na Venâncio. Passa no app, lojas, site ou no WhatsApp. Garanta já o seu. Passa na Venâncio. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz Palmares 14,95, feijão carreteiro 3,99, azeite espanhol máximo gosto 23,98, condensado Italac 4,57 no app, leite Tirol 3,77, alcatra 33,98, coxa com sobrecoxa 6,99, mussarela 27,98, calabresa Seara 18,98, salsicha Seara 7,99, minuano 1,6 quilos 11,98, detergente IP 1,87 no app, papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Quarta, dia 5 de novembro, inauguração loja Niterói. Economia é aqui! Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é direito de toda pessoa com deficiência ter acessibilidade no local de votação e é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro em tse.jus.br e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Detran RJ informou que termina na próxima sexta-feira o prazo para o licenciamento anual de 2025 dos veículos com finais de placa 6, 7, 8 e 9. O procedimento é 100% digital e obrigatório para todos os motoristas do estado. Super Rádio Tupi. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para vocês. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos vocês para uma ação da TIM na Banca da Ludmilla, na Praça da Liberdade 90, no centro de Nova Iguaçu, entre 11 e 12 horas. TIM, imagine as possibilidades. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. 18h52.
Muita gente fica se perguntando, né? Como é que surgiu, como é que se fortaleceu o Comando Vermelho, por que é tão potente essa organização criminosa? Nós deslocamos 2 dos nossos melhores profissionais, a Maria Clara Anselmo e o Luiz Silva, justamente para trabalhar em cima dessa pauta. Vamos acompanhar o trabalho deles, chamando primeiro a Maria Clara. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Sidney, o Comando Vermelho é hoje a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, com núcleos em todo o país. A mega operação desta terça-feira, justamente contra a facção, mostrou o poderio dos criminosos depois da retaliação que parou a cidade. Com esse cenário surge o questionamento: de onde nasceu o Comando Vermelho? Para responder essa pergunta, nossa reportagem conversou com o historiador e doutorando em História da Cidade pela UFRJ, Rafael Matoso. De acordo com ele, a ideia de crime organizado, como conhecemos hoje, surgiu no Presídio de Segurança Máxima da Ilha Grande, na década de 70, com os presos políticos associados a movimentos de esquerda que lutavam contra a ditadura militar. Ao mesmo tempo que esses prisioneiros políticos iam para o fundão, para um setor específico da cadeia da colônia penitenciária Cândido Mendes, eles também se encontravam com outros grupos criminosos que chegavam ali, principalmente formado pelos chamados presos comuns, presos que tinham ligações com pequenos grupos armados, assaltantes, né, e que precisam se organizar em falanges, em grupos, para resistir à dureza da própria cadeia, né? E nesse cenário surge o que a gente chama de Falange Vermelha. O grupo que deu origem ao Comando Vermelho nasceu da união entre os presos e o nome é justamente fruto da influência do Partido Comunista. O Luiz Silva agora conta pra gente como eles começaram a ganhar força. Boa noite, Luiz. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Sidney. Boa noite também aos ouvintes do Jornal da Tupi. Em novembro de 79, o grupo promoveu um grande massacre contra a principal rival, a Falange do Jacaré, que até então tinha o domínio da cadeia. Os líderes da oposição foram mortos e foi estabelecido então um código de ética baseado nos princípios paz, justiça e liberdade pelo CV para manter a ordem na penitenciária. Até mesmo quem saísse da prisão era obrigado a cumprir com obrigações, apoiando e mantendo a facção. Nesse momento, começam a surgir também os grupos de oposição. O professor Rafael Matoso explicou também como eles ganharam força para manter o funcionamento do grupo. Muitas vezes o financiamento de ações orquestradas que foram elaboradas juntas, né, dos presos políticos e presos comuns, traziam recursos para manter esse sistema funcionando. E grande parte desses recursos entra com força com a expansão da cocaína, né, e da internacionalização dos cartéis da Colômbia, principalmente, a partir dos anos 80. E na década perdida, na crise da economia brasileira, no pós-ditadura militar, esses grupos armados começam a ter acesso, em grande parte, a armamentos vindo do final da Guerra Fria, armamentos de longo alcance, né, cada vez mais fuzis entrando e aparelhando esses grupos para proteger seus enclaves de vendas de droga. Dessa maneira, começaram a ser criados os grandes complexos controlados pelo CV, não só no Rio, mas em todo o Brasil, Sidney. Muito bem, eu quero agradecer a participação da Maria Clara Anselmo e do Luiz Silva. Chico Otávio, você sabe que apesar de ser corrente essa interpretação, né, de que os grupos que hoje formam as importantes organizações criminosas teriam sido instruídos ou com ensinamentos ou assessorados por presos políticos, tem muita gente que conviveu aquele período, inclusive presos também, que dizem que não foi desta forma, eles não chancelam esta versão. Então é algo que a história talvez precise jogar um pouco mais de luz factual, né? Sobre o que de fato aconteceu. Perfeito, Sidney. Com todo respeito ao professor, quero aqui fazer esse contraponto. Lembrando aqui do meu queridíssimo amigo criminalista José Carlos Tortman, ex-preso político, ficou na Ilha Grande naquele período e garante: nunca houve qualquer interação entre preso político e preso comum. 18h56. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo, boa noite. Qual é o assunto de hoje? Boa noite, Sidney. O assunto é essa crise aí da segurança, essa ação aí feita pelo governador. O fato é que isso pegou o presidente Lula de surpresa, né? Inclusive estava viajando de volta da Malásia para o Brasil, ficou numa hesitação danada. Aí ele hoje assinou a lei que endurece as penas contra os membros de
facções, né, criminosas, que era uma lei que já estava aprovada na Casa Civil, aguardando a assinatura dele para ser sancionado. Se ele tivesse assinado antes de viajar, a situação já seria diferente. Ele está correndo atrás do prejuízo. O Cláudio Castro, governador do Rio, e outros governadores de oposição resolveram transformar essa questão do que eles chamam de narcoterrorismo como uma bandeira política, mirando as eleições de 2026. Esse conceito está em contradição com a Constituição, com o Código Penal, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e com as políticas, né, de direitos humanos. Então, o Lula está numa saia justa. Ele faz um discurso ambíguo entre endurecer a repressão e, ao mesmo tempo, defender os direitos humanos e tal. E os fatos que estão ainda insuficientemente esclarecidos com relação àquelas mortes lá na mata, né? O Otônio de Paula, por exemplo, está na comissão da Câmara que está acompanhando isso, ele está dando uma entrevista aí falando que tem muita coisa que merece uma investigação. Essa iniciativa do governo federal que você se refere é aquele projeto de lei antifacção? Isso, exatamente. Estava pronto, só faltava o Lula assinar. E inicialmente se disse que a redação dava conta de punições de 15 anos, depois ouvi 30 anos. A ideia é ser mais rigoroso, principalmente com os chefes, né, dos bandos e das organizações, não é isso? Isso, com os líderes de facções. Entendo. E dificultando progressão de pena. Ou seja, mas isso vai passar para o Congresso, ou Azedo? Isso vai ter que ter a sanção lá do Congresso? Já estava aprovado pelo Congresso. Entendo. Estava aprovado, só faltava o Lula sancionar. E a Lei de Segurança Pública? Aí sim, aí está um rolo danado, porque a ideia é transformar o Sistema Único de Segurança Pública num dispositivo constitucional, criando uma estrutura que vai ter centralidade na União. E aí os governadores de oposição não aceitam, eles querem ter autonomia na política de segurança pública, que é uma coisa contraditória, porque ao mesmo tempo que eles não dão conta, por exemplo, desse fenômeno da territorialização, eles são protagonistas quando resolvem botar para quebrar, né? Como aconteceu agora no Rio. Quer dizer, na verdade, é uma tentativa de resolver um problema que não deveria sequer existir se a atuação dos órgãos de segurança pública fosse mais proativa, né? Verdade. Azedo, vamos fechar aqui a nossa participação. De qualquer maneira, algumas coisas me incomodam aí, Azedo, que é essa forma agora das autoridades, em todas as instâncias, de agirem conforme o que diz as pesquisas, o que diz a média da opinião pública, que chega de uma maneira meio enviesada pelas redes sociais. Eu acho que tem que fazer o que a lei determina claramente, se tem que fazer o que é o certo, mesmo que se tenha prejuízos de, eventualmente, imagens de curto prazo, porque se você fica fazendo tudo meio que meia boca, consertando aqui, daqui a pouco você desembarca de temas importantes, como por exemplo a nossa situação econômica, como por exemplo o relacionamento com o governo americano, que está tendo seu desenrolar em paralelo, agora este assunto, porque aí, meu amigo, nós vamos constituir nariz de palhaço para um monte de gente e palanque para outros tantos, e não se resolve os problemas essenciais da vida brasileira. Mas isso aí é uma conversa para um outro assunto, para a partir de amanhã a gente aprofundar aqui. Azedo, obrigado por sua participação e até amanhã. 19h02. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Tá no sufoco? Chama o pedreiro. Venda-se de ele pedir.
Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Como é bom estar com você aqui na Tupi para falar de saúde. O professor Rubens Marques já está aqui comigo na linha para a gente falar desse produto, professor, que está fazendo o maior sucesso, que é o nosso Power Pulse. E agora eu gostaria de saber, porque às vezes as pessoas perguntam aqui, professor, como que deve ser usado, se o homem pode usar, a mulher também, e como que faz o uso do Power Pulse. Seja bem-vindo. Um abraço, Felipe, um abraço a todos os ouvintes. Power Pulse realmente é o maior sucesso. Power Pulse são pastilhas mastigáveis que podem ser usadas a partir dos 19 anos de idade. Aí você me pergunta assim, Felipe, mas 19 anos de idade, 20 anos de idade, o cara precisa? Precisa. Primeiro por quê? Por causa do cansaço mental. A galera jovem hoje está com um problema seríssimo que chamamos de ejaculação precoce. Vai com muita sede ao pote e acaba tendo essa ejaculação precoce. Então, quando você usa o Power Pulse, ele melhora, ele controla a sua ansiedade, certo? Outra coisa importante, homem e mulher pode usar. Mas a mulher não tem ereção? Sim. Mas ela tem o quê? A testosterona feminina, que no período da menopausa diminui. Se diminuir, ela não tem desejo. Por isso que ela vai falar, tô com dor de cabeça, tô cansada, eu não quero. Então o Power Pulse, ele faz o quê? Ele faz com que o seu corpo produza testosterona. Então, tanto o homem quanto a mulher. Mas por que ele produz? Porque ele tem taurina, arginina, ele tem fenogrego e tem boro. Essa composição é fantástica, ela faz o seu corpo produzir, porque o seu corpo produzindo a testosterona é muito mais saudável. Constrói massa muscular, você dorme bem, protege o coração. E é uma pastilha por dia. Professor, e para aqueles casais que às vezes já estão há mais de 3 meses sem namorar, aí se usar o Power Pulse, pelo menos 1, 2, 3 vezes por semana, consegue, professor? Você também tá fominha, hein, Felipe? Umas 2 vezes tá bom. Então vamos lá, gente. Olha que interessante. Realmente tem muito casal que fica 3, 4, 5 meses sem ter relação sexual. O sexo no casamento, ou no relacionamento, no namoro, isso é muito bom. Excelente. Você dorme bem. O homem, quando faz de manhã, ele vai trabalhar feliz da vida. Quando você faz bem feito, a mulher não reclama de mais nada. Então, olha só, você vai chupar uma pastilha por dia. Opa, chupar ou mastigar? Chupar é melhor, porque sublingual manda a quantidade mais rápido para a corrente sanguínea, você melhora a sua ereção, o tempo e ainda melhora a sua libido. Então, vai voltar a fazer pelo menos 2 vezes por semana. E agora faz aquela promoção, porque o ouvinte da Tupi merece, professor. Merece. Gente, olha só, 70% de desconto para quem ligar agora. Divide no cartão, não tem juros, não tem taxa de entrega. Olha o presente, você vai ganhar uma linda caixa de som JBL e eu quero te dar um presente especial. Mas para esse presente especial você vai ter que ligar no 0800 787 4040. 0800 787 4040. Obrigado, professor. Ligue agora, 0800 787 4040. Isabelle Benito. A Real Pax está contratando consultores de vendas externas. E se você tem experiência mínima de 6 meses, essa vaga pode ser sua. Com carteira assinada, comissão, plano de saúde, premiação mensal e muito mais. Mande o seu currículo para trabalheconosco.vendas@realpax.com.br. Mais informações, siga as redes sociais no @RealPaxRJ. Real Pax, gente cuidando de gente. Dias imbatíveis Açaí. Preços ainda mais baixos em toda loja. Linguiça suína ou de frango para churrasco Aurora, pacote 2 quilos e 500 gramas, R$ 36,98. Feijão preto com Brasil, pacote 1 quilo, R$ 4,69. Farinha de trigo especial tipo 1, Paloma, pacote 1 quilo, R$ 2,49. Açúcar refinado Guarani, pacote 1 quilo, R$ 3,45. Corre pro Açaí. As ofertas são válidas nos dias 30 e 31 de outubro de 2025, exclusivamente para as lojas em todo o estado do Rio de Janeiro, ou enquanto durarem os estoques. Quando a bola está parada, a Tupi dá show na informação. Quando a bola rola, o show é de emoção. Super Futebol Tupi Team 5G tem o oferecimento de BetMGM é
É tempo de Vegas. Chegou o Viva Sinaf. Saúde sem dor. Tem que ter Sinaf. Tim pré-chip é o WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. O melhor do esporte está no Disney Plus. Faça um gol de placa na hora que for pedir o seu burger. Peça para o Vaca Burger. É muito bom. E seja Superbet. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Entrevista. Chico Otávio, 19h08. Sidney, a reunião de hoje do governador Cláudio Castro com os governadores, alguns dos governadores de oposição, é mais uma prova que essa operação contenção de anteontem, né, com 121 mortos contabilizados até agora, ela está extremamente politizada, com guerra de narrativas entre o governo do estado e o governo federal, troca de acusações, e isso certamente vai dar o tom, pelo menos no mínimo, aqui no Rio de Janeiro, na campanha eleitoral do ano que vem. Então, por isso, eu convidei para ser entrevistado o marqueteiro Alberto Lage. Ele é um dos autores, junto com a psicóloga Iracema Rezende, do livro Cabeça de Candidato, que foi lançado ontem aqui no Rio de Janeiro. Alberto, obrigado aí por aceitar nosso convite, tudo bem? Tudo bem, Chico Otávio, tudo bem. Prazer estar aqui na Super Rádio Tupi. Deixa eu perguntar, no ano que vem, o candidato que fizer publicamente em campanha uma defesa dos direitos humanos, ele está frito, o Lage? Depende para quê. O que nós temos no ano que vem? Nós temos deputado, senador, governador, para eleição majoritária, aquela de governador e presidente. Candidato tem que buscar aquilo que tem a maioria da população. A maioria da população ali no meio do caminho já vai para um lado que quer alguma maior rigor no combate à criminalidade. Agora, o candidato a deputado, ele já pode ser o candidato de um nicho ali mais específico, e aí tem para tudo. Você pode estar para o extremo A ou para o extremo B, inclusive uma defesa muito ampla dos direitos humanos, aquela que o pessoal confunde até com defender bandido. Alberto, nessa guerra de narrativas, né, uma frase mal colocada por um político pode ser fatal para o futuro dele? É totalmente, gente. É por isso que o trabalho aqui que a gente faz para preparar os políticos para entrevista, para falas, para aparições públicas, é muito grande, é muito cuidadoso. Você sabe que nesse momento que a gente veio lançar o livro, calhou de ser no meio dessa situação. E a gente brinca que trabalhando com isso, a gente meio que perde um pouco a alma. Está cheio de profissionais que estão tendo que engolir os sentimentos que eles têm das sensações para testar a reação da população a cada tipo de fala e alinhar muito bem o discurso. Ô, Roberto, aqui é Sidney Rezende, você pode explicar melhor a sua resposta, quer dizer, na prática, por favor? Que o candidato está testando tudo, não passa, ou melhor, não deveria passar nada de improviso num momento desse. É um momento muito tenso. E todo mundo está ali com seu assessor, com seu marqueteiro, tentando acertar a frase perfeita. Porque errar agora pode matar a eleição no ano que vem. Barrocas. Em função disso que você está falando, Alberto, como é que vai ser o uso da inteligência artificial nas eleições do ano que vem, né? Porque tem o risco de fake news, também tem a possibilidade de você formatar o candidato para falar certinho o que se quer ouvir. Olha, fake news vai ser um problema grave. Nós tivemos na Argentina, gente, caso de eleição que virou porque fizeram um vídeo completamente falso usando a imagem do ex-presidente Maurício Macri. Isso no Brasil é proibido, mas tem tanta coisa proibida no Brasil que acontece, né? Agora, inteligência artificial para pesquisa pode baratear no máximo. Os candidatos já têm muito pulso do eleitor. O marqueteiro já tem ferramenta para saber o que o eleitor está pensando. Chico Otávio. O Alberto, me diga o seguinte, para você, nessas eleições gerais de 2026, né, onde vai se disputar inclusive a sucessão do presidente Lula, qual será o tom da campanha? Será que o assunto predominante vai ser a questão da violência?
Olha, com certeza esse assunto entrou no debate público hoje e o próprio governo do estado do Rio de Janeiro tem o poder da narrativa para continuar com esse assunto por mais tempo. Exercício agora, mais do que isso, é adivinhação, mas o tema entrou no debate com certeza. Ô Alberto, você é de Minas Gerais, você é mineiro, né? Sou mineiro de Belo Horizonte. Você tem um jeitinho de mineiro, dá pra ver o sotaque e tudo mais. Como todo mineiro apaixonado pelo Rio. Eu não tenho dúvida disso, mas só uma observação, o governador de lá, o governador Zema, já em segundo mandato, diz ser candidato à presidência, e eu conversando com amigos, ele garante que vai permanecer, que é candidato de qualquer maneira, essa coisa toda. E ele usa um pouco o estilo assim, como se fosse meio abobado, como se não soubesse das coisas, como se de repente, né, não soubesse quem é Adélia Prado, aí você começa a achar que ele é meio ignorante e tal, mas de bobo ele não tem absolutamente nada. Isso é marketing ou o que é? Então, o governador de Minas Gerais é uma pessoa muito simples mesmo, ele é daquele jeito o tempo todo. Se você acha aquilo bom ou não é outra coisa, mas ele é desse jeito mesmo. Chico, para fechar. Roberto, só para fechar, me diga o seguinte, você acha que a campanha do ano que vem vai ser essencialmente uma campanha digital ou o corpo a corpo nas ruas ainda vale muito para o candidato? Novamente, depende do candidato. Não tem nada que substitui o corpo a corpo. Mas candidato a presidente, candidato a governador não dá conta de fazer isso. Então, a gente usa as mídias digitais, televisão. Ninguém abre mão de mídia, não. Todas as mídias vão ser usadas. Mas, assim, se o candidato puder apertar a mão de 200 milhões de brasileiros, melhor. Muito bem, vamos agradecer a participação aqui do nosso convidado, Alberto Lage. Ele e Iracema Rezende assinaram um livro que ontem lançaram aqui no Rio de Janeiro, assinam, né? Chamado Cabeça de Candidato. É um livro que explora os bastidores das campanhas eleitorais, trata até de psicologia também, marketing geral. Ou seja, é um livro interessante que cabe, né? Um ano antes da eleição tão importante que vai ser a eleição do ano que vem, para a escolha de deputado, senador, governador, presidente da República. Então é mais uma contribuição aí, mais que literária, né? Quase um manual, principalmente para quem trabalha nisso ou é um interessado, como nós aqui todos somos. Muito obrigado pela entrevista, Alberto Lage. Manda um abraço lá para a Iracema e tudo de bom. Obrigado, gente. Tem que ter sangue frio para operar nesse mundo, viu? Concordo com você. Mas nada que um bom queijinho de Minas Canastra lá vendido na central lá dos mercados de Belo Horizonte, no Mercado Central, né? Não resolva. 19h15. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz Palmares 14,95, feijão carreteiro 3,99, azeite espanhol máximo gosto 23,98, condensado Italac 4,57 no app, leite Tirol 3,77, alcatra 33,98, coxa com sobrecoxa 6,99, mussarela 27,98, calabresa Seara 18,98, salsicha Seara 7,99, minuano 1,6 quilos 11,98, detergente IP 1,87 no app, papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Quarta, dia 5 de novembro, inauguração loja Niterói. Economia é aqui! Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Jornal da Tupi. Dica Cultural. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, família Tupi. Aqui quem fala é Rosilene Borges, da Gondar Moda. Eu quero convidá-los para que no próximo dia 1º todos estejam presentes na inauguração do mais novo espaço de cultura e empreendedorismo no centro do Rio. A Gondar, em parceria com a Casa Volta do Mundo, estarão lançando um espaço de muita troca. E esse sábado, a partir das 14 horas, teremos uma roda de conversa com a senhora Edmar Acelli, secretária de empreendedorismo da cidade do Rio de Janeiro, e o senhor Antônio Zacarias Congo, CEO da Raízes Africana, falando sobre empreendedorismo da África aos quilombos do Brasil. Espero por vocês, não falte. Rua do Rosário, número 24.
Na Drogaria Venâncio você encontra o melhor preço na linha On Call Plus da Mad Levinson. As tiras On Call Plus são ideais para monitoramento prático e preciso da glicemia. Controle seu diabetes com facilidade e precisão e mantenha sua saúde em dia com On Call Plus. As tiras confiáveis que já venderam mais de 1 bilhão de unidades no Brasil. Linha On Call Plus para controlar sua glicemia é na Venâncio. Passa no app, lojas, site ou no WhatsApp e garanta já o seu. Passa na Venâncio. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. De segunda a sexta, 8 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E a Realpax tem foco no cliente. Assine Realpax, gente cuidando de gente. 19. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Com a Álamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. E... Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. Paulo Lage está de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, agora falando da linha amarela, permanece um movimento complicado na passagem por Bom Sucesso, para você que vai no sentido Barra da Tijuca, inclusive mais à frente, chegando à Praça do Pedágio, também tem uma ligeira lentidão. Quem está passando pela autoestrada Grajaú-Jacarepaguá ganha tempo até a chegada da freguesia, chegando mais à frente pela estrada do Pau-Ferro, estou observando inclusive melhores condições no sentido Rua Araguaia. Quem está passando neste momento pela Avenida Ayrton Senna, lentidão na pista sentido linha amarela. Aí sim o motorista está encontrando dificuldades até pelo menos a chegada ao antigo Terra Encantada. Já pensou em preparar suas receitas favoritas de forma rápida, prática e sem óleo? Com a Air Fryer Mondial é possível. A Mondial tem o modelo perfeito para você. Mondial, a escolha inteligente. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. Esporte. Faltam as informações de Botafogo e Vasco. Faltam não, né? Porque vão ser resolvidas agora. Thiago Veras fala do Botafogo. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite. Um abraço para você. O Botafogo segue a preparação para enfrentar o Mirassol no interior de São Paulo no sábado. O técnico David Ancelotti na zaga pode ter mexida com a volta do David e Ricardo. O detalhe é que o Botafogo perdeu a 6ª colocação com a vitória ontem do Fluminense do Maracanã, diante do Ceará. Até então o Botafogo era 4º colocado, foi caindo e agora está fora da zona de classificação para Libertadores. Tudo pode mudar no próprio Campeonato Brasileiro, ou então com a abertura, né, de vagas como, por exemplo, Flamengo, Palmeiras. Flamengo está classificado para a final, Palmeiras joga hoje com a LDU. Se tivermos uma final brasileira, automaticamente deixa de ser G6, passa a ser G7, porque são duas equipes que estão lá em cima. Na Copa do Brasil, o Fluminense agora chegou também numa parte de cima, tem um Cruzeiro. Se eles forem campeões, abre, por exemplo, um G8 e aí o Botafogo, ele se classificaria. Tem que abrir o olho porque o Vasco está chegando e o São Paulo também, até para não ficar de fora da Libertadores do ano que vem. Outro detalhe é que o Montoro, que se recupera de uma cirurgia que ele fez no ombro, foi liberado e ele faz o tratamento na Argentina. O Botafogo não sabe ainda se ele vai estar ou não à disposição até o fim do Campeonato Brasileiro. Talvez que ele possa ser utilizado
nas rodadas finais da competição. Muito bem, obrigado, Thiago Veras. Vasco da Gama, chegou a sua vez, vascaíno. Gabriel Andreso, boa noite. Boa noite, Sidney, abraço a você, todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. Vasco dando sequência à preparação para o jogo de domingo contra o São Paulo. Realizou hoje pela manhã mais um treinamento no CT Moacir Barbosa. Técnico Fernando Diniz já tem o time titular na cabeça, já tem o esboço do time, mas é um esboço já com cara, um rascunho já com cara de arte final, porque a equipe Cruz Maltina conta com a volta de Ryan, centroavante que ficou fora por lesão do jogo passado contra o Bragantino e agora retoma a vaga de titular na vaga, aliás, de Pablo Verrete. Verrete que mesmo com os 2 gols marcados no último domingo, deve então voltar para o banco. Meio campo ainda com o Tietê, o Hugo Moura mantido no banco de reservas. Então o Diniz com o esqueleto do time já montado, no gol Léo Jardim, defesa Paulo Henrique, Cuesta, Robert, Renan e Lucas Piton. Meio campo com Barros, Hugo Moura, Gomes, Coutinho e Nuno Moreira. No ataque, o Ryan. Essa provável formação no Vasco, que no entanto terá ainda 2 treinamentos antes do confronto de domingo. Amanhã e sábado, o Vasco enfrenta o São Paulo. Domingo, atenção para o horário, 8h30 da noite. Ingressos já esgotados e abriu hoje a venda dos ingressos para o jogo contra o Juventude, que acontece apenas na outra semana, mas novamente em São Januário. O Vasco fará 3 jogos seguidos no Rio. Domingo, quarta contra o Botafogo e sábado que vem, ou da outra semana, contra o Juventude. Sidney. Maravilha. Ô, Gabriel, você tá confortável para você te chamar de Gabriel Andreso, assim, dessa forma? Claro. Porque lá no YouTube, né, tem muita gente lá que tá nos acompanhando aqui e chamando o Barrocas de seu Pedro. Eu gosto de seu Pedro. E aí eu não sei, né? Você tá com prestígio lá em... Por que te chama de seu Pedro, Barrocas? É seu Pedro Barrocas. O seu Pedro Barrocas. Eu não tenho nenhum problema, sabe por quê? Porque até o pessoal começar a acertar meu nome, Sidney, levou um tempão. Eu me lembro que na época que eu trabalhava no outro prefixo, os caras me chamavam de tudo menos Andreso. Me chamavam de Arezo, de Terezo. Teve um camarada que um dia conseguiu me chamar de Guilherme Fonte. Até hoje eu não sei como. Até hoje eu não sei. É a semelhança. Tem tudo a ver. Os meus olhos azuis parecem muito com os dele. Cada um com seu cada qual. Valeu, obrigado, Gabriel Andreso. 19h24. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Sua reportagem, Andreso. Não, é Barrocas. Eu confundi mesmo, Barrocas. Olha, Sidney, o meu tema de hoje é polêmico, viu? É um projeto de lei que tramita na ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio, foi aprovado em primeira discussão e autoriza o uso e comercialização do spray de Foi aprovado em segunda. Foi aprovado em segunda hoje. Foi aprovado em segunda. Hoje. Pois é. Hoje. E aí autoriza o uso do spray de pimenta como como instrumento de defesa para as mulheres, né? Atualmente o produto era controlado pelo Exército, proibido, e agora pode ser vendido em farmácias para maiores de 18 anos, mediante a apresentação da carteira de identidade. A compra deve ser limitada a 2 unidades por pessoa por mês. E o texto também previu aí o uso para menores de 16 anos com autorização dos pais ou responsáveis. A proposta também prevê a distribuição gratuita do produto para mulheres vítimas de violência. Então essa é a questão. Será que essa medida realmente vai ajudar? Será que as mulheres vítimas de violência, elas têm capacidade técnica e até psicológica para usar um equipamento como esse, Sidney? Tendo sido aprovado, eu só posso pedir às pessoas que tenham o máximo cuidado, porque em vários lugares do mundo, em quase todos, é considerado uma arma ofensiva, né? E que não se permita que a criançada, por exemplo, tenha acesso, porque daqui a pouco você vai ter uma meninada aí, não é só menina do sexo feminino, não, meninada em geral, tá? Vai levar pra escola, fica jogando um no olho do outro, uma coisa dessa. Isso aí é muito sério, viu, gente? Então nós temos que tomar todo cuidado. Uma boa ideia no sentido de dar mais segurança e confiança ao possuidor desse tipo de defesa, de material de defesa, pode causar tragédias também. É muito perigoso, principalmente os mais jovens. Eu me preocupo muito com os estudantes, levar pra escola, isso aí é a minha preocupação é com conflitos banais, discussões, brigas comuns, né? E nessa confusão acabar usando o spray de pimenta. Imagina dentro de um ônibus, dentro de uma condução, do metrô. Vamos fazer um apelo à sensatez, né? 19h27. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Aqui Zé Gringo, de Nova Septiba. Abraço, Sidney Rezende. Bom, sobre a pesquisa aí, as cores que eu gosto
são as cores marrom e cinza. Não gosto dessas cores cheguei, não. Sou muito berrante. Valeu? Abraços, família Tupi. Tô sempre ligado na Rádio Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Aqui tá falando Jorge Martins, aqui de Piedade. Sou estufador há 65 anos e muito bem. Mas o meu é discreto, cores lisas. Agora, no ambiente, jardins, né, externos e tudo, eu prefiro todas as coisas coloridas, né? Desenhos e flores. Os estofados que eu faço, eu opino nesse sentido. Tá ok? Aqui é Jorge Martins, Piedade, boa noite. Ô Jorge Martins, eu tenho um apreço por profissionais como você, né? Eu acho sensacional, né? A gente às vezes leva lá, né, uma cadeira, um sofá, tudo ferrado, né? Um profissional como o Jorge Martins vai lá e ajeita tudo. Mas esses dois ouvintes, eu comungo desse tipo de posição, não sei a sua, Barrocas. É mais discreto, cores mais discretas, tanto em roupa como design interior qualquer. Se tivesse que eu tomar uma decisão, né, um sofá e tal, ou mesmo sobre o sofá, às vezes uma coxa, né, para que o sofá possa ser mais preservado, eu prefiro também as cores mais discretas. Mas já vi também em muitos lugares aí estampados sensacionais, tá? Não tô em cima aqui do muro, não. Mas se eu tivesse que decidir, eu decidiria assim como os nossos dois ouvintes também, cores mais discretas. E você, Barrocas? Eu também sou um cara super discreto. Você é discreto, então você opta e prefere decorações mais formais, vamos dizer assim, né? Na verdade, quem decide é a mulher. Mas qualquer mulher ou a sua esposa? Não, a minha mulher, ué. Nós vamos decidir a mulher, de repente a pessoa está no corredor lá e fala, senhora, não, decida aqui, por gentileza, a cor do meu sofá. Não sei, cada um é cada um, né? Temos mais alguma participação aí? Muito bem, também não podemos entender, né? Estamos no final da nossa edição, 19 horas, quase 30 minutos. Obrigado, João Pedro Barrocas, Chico Otávio, nossos dois comentaristas especiais de hoje. Sonoplastia do Wallace Martins, sempre com muita competência. Amanhã deve voltar o João Tavares, né? A volta do João Tavares, que é igualmente um craque. Central Técnica, sempre dividindo ali ou o Weber Ferreira, o Anderson Almeida, coordenação de jornalismo da Márcia Pinho e a produção executiva da Renata Victor. Agradecemos a todos vocês e agora vem aí, tamo junto, normalmente com aquela dupla campeã, simpática, carismática, Cristiano Santos e o Vaguinho. Fique então com o Big Programa que tá chegando e amanhã voltamos com o Jornal da Tupi. Até lá. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar.